Bom, cá estamos nós para a continuidade da nossa explicação acerca dos níveis de desempenho. Eu preciso que volte um slide, tá? Acerca dos níveis de desempenho e também quanto aos tipos de equipe. Eu preciso do último slide do último vídeo, ok? Então, o que acontece aqui? Nós temos, como vocês podem ver, os estágios de desenvolvimento segundo Tuckman. E aí, a gente vai ter aqui, ó, nomezinhos diferentes, tá? Para a mesma coisa. Ele vai chamar, ó, fase de formação, de tormenta, de aquiescência e de realização. Perceba que Tuckman não coloca aqui a fase de desintegração, que é quando a equipe se desfaz, porque ele está falando basicamente de equipes que são permanentes, ok? Então é algo muito análogo, mas eu coloco aqui para que você tenha abordagens diferentes de proposições de diferentes autores com os distintos nomes, para que durante a prova você não fique confuso com essas nomenclaturas, tá? E as bancas poderão ainda fazer uso de sinônimos para caracterizar essas etapas, né? Então fiquem ligados, eu mostrei aquela que começa com a pseudo-equipe, falei dessa aqui que vem com desde formação até desintegração e essa última que vem de formação até realização, vamos ver? Olha lá, a primeira fase seria de formação. Neste estágio, as pessoas ainda estão aprendendo a lidar umas com as outras, pouco trabalho é feito. Já na fase de tormenta, que seria equivalente a conflito, tem-se uma época de difícil negociação das condições sobre as quais a equipe vai trabalhar. Aqui é interessante porque as pessoas vão conversar entre si e vão estabelecer seus termos. Ah, Renato, você vai fazer isso. Ah, Carol, tô falando os nomes dos meus colegas de setor. Ah, Maria Clara. Ah, Patrícia. Ah, Gustavo. Cada um vai fazer uma coisa. Mas a gente precisa estabelecer o nível de trabalho está adequado para todo mundo, em que hora cada um vai entrar e como o trabalho de um compromete o do outro, com o que você tem que se comprometer com a equipe, o que você tem que se comprometer com o seu trabalho. Então aqui serão estabelecidos nessa fase de conflito várias negociações e ajustes para chegar a um acordo, ok? Aí vem a fase de aquiescência. A aquiescência, que seria a normatização, é a época na qual os papéis são aceitos, posto o problema, e as informações vão circular livremente para que haja aí o desempenho. E aí a gente tem a fase de realização, quando a execução do trabalho atinge níveis ótimos e não há mais problemas. Como eu disse, a gente poderia colocar uma fase de desintegração, que é quando a equipe deixa de existir, mas esse autor, o Tuckman, não tratou disso, ok? Enfim, então alguns autores vão até a fase somente do desempenho, que ele chama aqui de realização, que você pode entender como aquela etapa em que há a entrega da meta ou do resultado pretendido e que foi definido lá na construção da equipe, ok? Então é isso, vamos seguindo? Vamos lá. Alguns tipos de equipe que a gente pode ter, tá? Aqui é o mais recorrente, é o que eu mais encontrei questões em número de prova, tá? Você ainda pode falar em tipos de equipe, vou colocar duas aqui, tá? Das forças tarefa e das equipes de projetos, tá? Essas serão temporárias, ok? Essas aqui têm característica mais permanente, tá? Permanentes. Para fazer uma certa distinção, para você saber que a gente ainda pode caracterizar quanto ao tempo, né? Se são permanentes, quanto à finitude, né? Se são permanentes ou se são temporárias. Que tem umas que vão para sempre, ok? E a gente fala primeiro da equipe funcional. O que seria essa equipe funcional? Essa equipe funcional é caracterizada por um chefe que comanda o trabalho dos seus subordinados. Aqui há um menor grau de autonomia e os trabalhos não são tão complexos. É um setor, por exemplo, da organização que tem seu chefe que coordena o trabalho de sua equipe, transformando as habilidades e responsabilidades complementares para o atingimento de um objetivo comum, ok? Seria uma equipe funcional no contexto de um setor de trabalho, com uma hierarquia muito bem definida ali, a pessoa certa para comandar aquela equipe, ok? E aí as pessoas vão se complementar e atingir objetivos comuns. Olha a definição da literatura, inclusive já cobrada em uma questão do CESP. Diz assim: equipe funcional é formada por um chefe e seus subordinados diretos e tem sido a marca da empresa moderna.
Questões como autoridade, relações, tomada de decisão, liderança e gerenciamento são demarcados de forma simples e são mais claros. Então você sabe muito bem quem vai fazer cada coisa, o chefe vem, o líder da equipe vai estabelecer muito claro dentro daqueles acordos que são estabelecidos na fase, né, de aquiescência, por exemplo, e a gente tem uma autoridade formal muito mais estabelecida. Você vai perceber que aqui você tem um menor grau de autonomia, que há um grau de autonomia grande nas equipes, mas há um menor grau de autonomia se comparado, por exemplo, com as equipes interfuncionais, tá? Então aqui a gente está tratando com um setor, uma temática, sem cruzamento de áreas no contexto de uma organização. Aí eu vou até pular a minha ordem que eu coloquei aqui no meu slide, vou falar agora da equipe interfuncional. A equipe funcional é uma área. A equipe interfuncional já não vai ter clara essa hierarquia demarcada, tá, gente? Que a equipe interfuncional vai tratar de diversos membros de diversas áreas diferentes para o atingimento de um objetivo específico, ok? Então, aqui eu tenho uma equipe muito maior, uma equipe que vai tratar de diversas áreas da organização e não somente de um setor específico com um chefe muito bem definido, tá? Olha a definição que dá a literatura, diz o seguinte: os membros estão basicamente no mesmo nível hierárquico, porém em diferentes níveis de atuação, ou seja, em áreas distintas. Às vezes é chamada de equipe multidisciplinar, ok? Equipe interfuncional também é chamada de multidisciplinar. E aí, às vezes, é chamada, portanto, de equipe multidisciplinar. As equipes interfuncionais estão ajudando a agilizar o processo de desenvolvimento de novos produtos, melhorar o enfoque dado ao cliente, aumentar a capacidade criativa da empresa como um todo, e não só de áreas, e oferecer um fórum para o aprendizado organizacional e servir de ponto único de contato para clientes, fornecedores e outros envolvidos. Então, gente, interfuncional quer dizer que ela atravessa essa equipe as várias funções de negócio de uma organização. Não está só na área de marketing ou só na área de TI, não. Cruza todas essas áreas para ter um enfoque maior de atendimento ao objetivo para as necessidades dos clientes, para o seu público externo, para atingir o objetivo máximo, cumprir a missão e até atingir a visão de futuro de uma organização. Então as equipes interfuncionais elas são muito mais amplas do que as equipes funcionais, ok? E nessas equipes a gente tende a dar cada vez mais autonomia, muito mais do que numa equipe funcional, por exemplo, tá? Que está muito mais orientada à supervisão direta do seu gestor. Agora a equipe autogerenciável, que é essa última aqui que eu vou estabelecer, é um grupo íntegro de colaboradores responsáveis por todo um processo ou segmento de trabalho que oferece um produto ou serviço a um cliente interno ou externo. Em diferentes instâncias, os membros das equipes trabalham em conjunto para melhorar suas operações, lidar com os problemas do dia a dia, planejar e controlar suas atividades. Aqui você não tem necessariamente uma figura do líder formal. Se na equipe funcional você tem essa hierarquia estabelecida, aqui na equipe autogerenciável, não. Elas vão se moldando ao contexto de forma mais fluida para atingir os seus objetivos e melhorar o seu desempenho, ok? As regras são muito mais postas pelos membros da equipe do que com a necessidade de um dirigente que assim o faça. Então essas são 3 modalidades de equipe, lembrando que eles ainda podem cobrar de vocês que as equipes podem ser temporárias ou permanentes. E as equipes temporárias elas podem adquirir características de força-tarefa com um propósito específico ou equipes de projeto para desenvolver uma solução inovadora que até então não existia. Por exemplo, vou dar um caso aqui para vocês. Montamos equipe de força-tarefa quando eu era da Polícia Federal, à época do Estatuto do Desarmamento, que precisávamos recolher armas na campanha do desarmamento e fazer porte, registro de diversas armas. O acúmulo foi muito grande, porque havia um prazo de anistia para que tais armas irregulares fossem registradas e passassem ao controle do Estado. Então, nesse período, a gente executou uma força-tarefa, inclusive com apoio de parceiros dentro dessa equipe do PNUD, para nos auxiliar. Aí tínhamos contratados, tínhamos servidores, tínhamos o PNUD, né? Então, várias instituições e pessoas dentro de uma equipe para uma força-tarefa específica, para dentro de um prazo conseguir fazer os registros e porte de arma. Não era algo inovador, porque porte e registro de arma já havia. Então, eu não posso falar que era uma equipe de projeto, era uma força-tarefa para um fim específico, que tão logo a gente resolveu a situação do grande acúmulo, voltou a ficar só sob responsabilidade da Polícia Federal em processos rotineiros, tá?
Agora, quando eu falo de uma equipe de projeto, essa equipe de projeto ela vai se esvaziar com o projeto entrega do resultado que é único, singular, exclusivo. Então, qual é a diferença, professor, básica de uma força-tarefa para uma equipe de projeto? Na força de tarefa, você não tem um resultado único, inovador e exclusivo. Na equipe de projeto, você produzirá um resultado único, inovador, singular, exclusivo, ok? Ambas são temporárias. Porém, a inovação é muito maior no projeto do que na força-tarefa. Tranquilo? Avançando, vamos lá? Mais conceitos aqui pra gente. Bom, quando a gente fala do trabalho em equipe, é essencial que a gente entenda que há certas habilidades a serem praticadas nesse trabalho em equipe. É importante que a gente entenda que quando a gente fala em equipe, a gente está falando em suma disso daqui, ó, habilidade interpessoal. Toda a equipe vai ser interpessoal. E a gente vai ter que lidar com o fenômeno da diversidade. Em alguns casos, gente, a depender da organização, até com a multiculturalidade. Então, assim, tem gente de diversas culturas, de diversos estados, entendeu? Então, a gente tem que considerar dentro de uma equipe também essa questão da diversidade. Respeitar as individualidades. Porque por mais que uma equipe tenha responsabilidade complementar e o objetivo seja único, cada pessoa é um universo em si. Então, é importante que você entenda essas inter-relações para saber respeitar o espaço do outro e delimitar muito bem qual é o seu espaço. Ok? É por isso que a fase de negociação é muito importante para a correta definição de papéis, para que lá na normatização tudo fique muito claro e ninguém se sinta desrespeitado. Então é preciso ter uma certa empatia. O que seria empatia, gente? Palavra bastante utilizada, né, no contexto atual. Empatia, em síntese, de modo bastante grosseiro, significa a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sabe? E é importante e essencial que haja esse respeito mútuo, essa compreensão mútua dentro de uma equipe para respeitar essas individualidades, porque a soma dessas singularidades, o que forma cada indivíduo, é que forma a equipe. E é interessante que ela seja múltipla, diversa, que haja diversos credos, diversos pensamentos, diversas filosofias convivendo para desenvolvimento de inovação, de solução. Então, só que há que se buscar sempre uma compreensão e um respeito, uma empatia. Não fazer aos outros aquilo que você não quer para você mesmo. Então, é importante que tenha um comportamento empático, entendendo as necessidades do outro, sem agredir suas próprias necessidades, tentando conciliar os interesses múltiplos, tentando formar uma colaboração e uma cooperação e não uma competição. Tá? Flexibilizar um pouco um comportamento excessivamente assertivo em prol de um comportamento mais cooperativo que gera colaboração, que é isso o grande objetivo de uma equipe. Portanto, eu coloco aqui o seguinte, olha só, é preciso que haja compreensão mútua, empatia, evitação de comportamentos defensivos, isso é muito importante. O que é um comportamento defensivo? Gente, é a pessoa que vive na retranca, é a pessoa que sempre acha que está sendo atacada dentro de uma equipe, que está sendo menosprezada, sabe? Aquele senso de inferioridade que não é interessante. Ou a incapacidade de se abrir para o outro, para suas ideias, para suas necessidades, para suas proposições. Ninguém sabe de tudo, não é? Então a equipe é interessante para que essas habilidades se complementem. Então não há que se falar em comportamento defensivo. É preciso que a gente tenha um comportamento receptivo, tanto à diversidade quanto às novas ideias. A diversidade de pensamento, de gênero, de credo, de raça, ideologia, tá? Quanto à proposição de novas ideias que vêm dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros dentro de uma equipe. Portanto, ó, que eu coloco aqui, é preciso que os membros de uma equipe sejam receptivos às ideias dos demais. São, portanto, algumas competências necessárias ao trabalho de equipe, tá? Tudo parece muito lógico, né, gente? Tudo parece muito lógico do que eu estou falando, mas é importante ressaltar para que você não patine, não deslize na hora da prova com uma questão extremamente subjetiva, ok? Eu acho que pela intuição você já responderia o que é necessário para um trabalho em equipe. Lembrando sempre aquelas características elementares, que as habilidades e as responsabilidades são complementares e o objetivo é comum, ok? Então vamos listar essas características, olha só. Primeiro, é preciso que haja cooperação, os membros têm que cooperar. O que seria cooperar? Participar voluntariamente,
apoiar as decisões da equipe, fazer a sua parte no trabalho. Isso é importante, né? Eu falo assim, olha, eu coopero, eu ajudo, mas minha parte eu não estou fazendo. Ou então, eu compreendo, eu te compreendo, você está certo, mas fazer sua parte você não faz. Você não está tendo um comportamento cooperativo, está sendo folgado, na verdade, tá? Então você tem que entender, você tem que contribuir, você tem que fazer a sua parte e assumir a sua responsabilidade, que vai ter impacto no resultado global, porque sempre uma equipe é medida em face do seu resultado global e não individual, ok? Bom, avançando. É preciso que haja compartilhamento de informações, ou seja, manter as pessoas informadas e atualizadas sobre o processo do grupo. Você não pode ficar guardando informação estratégica para si, porque aí você está sendo egoísta e você está atrapalhando o desenvolvimento da equipe. A informação dentro de uma equipe deve correr livremente entre seus integrantes. C. Expressar expectativas positivas. Ou seja, esperar o melhor das capacidades dos outros membros da equipe, falando dos membros da equipe para os outros com aprovação, apelar para a racionalidade em situações de conflito e não assumir posições polêmicas nesse caso. Então isso é você ser positivo, tá? Ai, gente, mas tem pessoas extremamente negativas, né? Que tudo que você fala, para elas vai dar ruim. Ah, não, mas isso não. Sabe, isso não é ser receptivo, isso é ser defensivo, isso é ser negativo. Então é importante ter atitudes positivas, tá? E é importante também reconhecer o bom trabalho do colega. Quando ele faz algo que é bacana, é bom avaliar de modo contingencial e imediato, definindo que aquilo foi bacana, até para estimular e reforçar o bom comportamento dentro de uma equipe, tá? Letra D. Estar disposto a aprender com os companheiros, porque ninguém sabe de tudo. Valorizar a experiência dos outros, solicitar dados e interagir pedindo e valorizando ideias. Encorajar os outros, dar crédito aos colegas que tiveram um bom desempenho, tanto dentro quanto fora da equipe. Construir um espírito de equipe, ou seja, tomar atitudes especiais para promover um clima amigável, moral alta e cooperação entre os membros da equipe. E, por fim, resolver os conflitos, ou seja, trazer à tona o conflito dentro da equipe e encorajar ou facilitar uma solução construtiva para a equipe. Não esconder ou evitar o problema, mas tentar resolvê-lo de forma mais rápida possível. E é importante dizer que a gente tem dois tipos de conflito, né? Nós temos os conflitos funcionais. Esses devem ser estimulados. E nós temos os conflitos disfuncionais. Picuinha, tá? Esses devem ser evitados. E aí eu coloco aqui um questionamento. Quando a gente fala em conflito, em especial no trabalho em equipe, é importante que a gente saiba lidar ou mesclar dois tipos de comportamento, que seria o comportamento assertivo e o comportamento cooperativo. O que é o comportamento que é assertivo? É quando aquele momento em que você não quer flexibilizar em nada. Você é tão assertivo que você se torna incapaz de ouvir o outro. E tem ainda o comportamento cooperativo. Muitas vezes você é totalmente cooperativo e deixa tudo a cargo da pessoa e nem expõe seus pontos de vista. Então nem 8 nem 80, tá? Na gestão de conflitos, vai haver situações em que você tem que ser muito cooperativo ou muito assertivo, ou você tem que ser um meio termo entre eles. Um equilíbrio de forma moderada, entende? Então é importante saber como se posicionar dentro de uma equipe, ter essa sabedoria de ver quando você tem que flexibilizar e deixar de ser tão assertivo e quando você tem que defender com convicção suas posições porque elas são boas, não sendo assim tão cooperativo. Aí que a Venato, dentro da gestão de conflitos, estabelece uma curvazinha para mostrar essas várias combinações do comportamento assertivo e cooperativo, formando alguns estilos de gestão de conflito. Vamos ver? Olha só. Você pode ser totalmente cooperativo ou não cooperativo. Você pode ser não assertivo ou totalmente assertivo. Quando você é não assertivo, você é extremado, você não abre mão do seu ponto de vista.
Quando você é assertivo, você é extremado. Você não abre mão do seu ponto de vista. Quando você é não assertivo, você não sabe brigar pelo que acredita. Quando você é cooperativo, você cede tudo. Ou você ajuda o outro. Quando você é não cooperativo, você deixa a Deus dará, ok? Então é importante mesclar isso daí. Olha o comportamento de acomodação ou suavização, deixando fora o conflito e buscando harmonia entre as partes. Ou seja, você é totalmente cooperativo e você é nada assertivo. É o cara acomodado. Isso também não é bom para a equipe, né? Agora, olha só. Evitação ou fuga. Aqui você tem não assertividade, ou seja, e não cooperação. Você tá aqui, ó. Não assertivo e não cooperativo. Você nega a existência de conflito, ocultando os verdadeiros sentimentos. Olha quando a gente tem a competição, que não é bom para uma equipe, tá? Você tem um comportamento altamente assertivo e nada cooperativo. O que você faz? Força uma solução que impõe a vontade da sua parte. De uma das partes, no caso da sua, ok? E quando você tem um comportamento de colaboração, aí você é tanto cooperativo quanto assertivo, buscando a solução que satisfaça as necessidades de todas as partes envolvidas. E há ainda o compromisso, que é negociar para obter ganhos e perdas para cada uma das partes, quando você vai equilibrar a quantidade de ganhos e de perdas para ambas essas partes, tá? Então isso daqui introduz um assunto que eu vou trazer no outro vídeo, que é quando a gente trata especificamente, gente, das personalidades dentro das equipes. Cada um é um universo. As pessoas têm suas personalidades, têm seus julgamentos, seus pré-julgamentos, têm suas ideias, têm suas convicções, têm seu pensamento político. A gente acabou de sair, não é, de um contexto político bem conturbado, de eleições aí super polarizadas, em que houve diversas brigas e conflitos até no seio familiar. Imagine dentro de uma equipe de trabalho, né? Então, é importante entender e compreender como essas personalidades vão se amoldar no contexto grupal. Então, assim, eu não vou catalogar, pronto, saiu. Eu não vou catalogar todas as personalidades inerentes a um trabalho em equipe, não. Mas eu vou trazer algumas que a literatura aponta para a gente questionar, ver as características básicas, o que faz uma personalidade ser assim, o que faz uma personalidade ser assado. Então vamos trazer essas várias personalidades à tona para que a gente entenda melhor como se dá, não é, o tipo de abordagem que o gestor e até que a própria equipe vai ter que ter com cada uma dessas personalidades. Bom, mas isso a gente vai fazer num outro vídeo, num outro bloco, para a gente fechar com essas personalidades e alguns comportamentos inerentes ao gerenciamento de equipes de trabalho, ok? É isso, abraço e até daqui a pouco no próximo vídeo.